Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, família em Sejak Japão. Bem-vindos a mais um Kizuna, de uma maneira diferente, né? Nós não estamos nos reunindo aqui, esse daqui é uma gravação, né? É um pouquinho diferente devido ao feriado. Eu espero que você tenha aproveitado, esteja aproveitando o feriado, né? Vamos estar mergulhando em mais um tema muito importante para nossas vidas, né? E eu gostaria muito que você, onde quer que você esteja agora, feche os seus olhos e prepare o seu coração para o Espírito Santo falar sobre a vida, sobre essas verdades que nós vamos estar abordando hoje. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Queremos agradecer, Senhor, primeiramente pelas nossas vidas, a vida das nossas famílias. Obrigado, Deus, por esses dias de folga, feriado que nós estamos tendo. Obrigado, Senhor, porque em meio a tudo isso podemos ver Tua graça sobre nós, a Tua misericórdia e ver, Senhor Deus, a beleza da Tua criação. Senhor, pedimos nesse momento que o Senhor ministre em nossos corações. Abrimos a nossa mente, o nosso coração para Ti, inclinamos nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra e que o Senhor venha soprar vida em nossos corações. Desejamos, Deus, haver uma transformação, Senhor. Desejamos que essa palavra venha ser semeada em nosso coração e o nosso coração venha ser a terra boa, Senhor. Que venha dar frutos a Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Ministre em nossos corações, traga revelação, uma palavra rema para a nossa realidade específica, em nome de Jesus. Amém. Certo? Vamos abordando então o tema de hoje, né? Antes de mais nada, só fazendo uma breve reflexão, recapitulação da última aula, né? Nós falamos sobre o novo nascimento, certo? Jesus, ele pega e fala em João 3:3, fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nós abordamos semana passada, não sei se você lembra, a importância do novo nascimento e o que ele faz, certo? Os efeitos, né? O resultado, nós abordamos também que o novo nascimento, ele não é você entrar de novo dentro da barriga da sua mãe e nascer de novo, certo? O novo nascimento acontece no seu espírito. É algo invisível, mas que produz, né, resultados visíveis, certo? Né? Você se torna uma nova criatura, você recebe a vida eterna, você é gerado por Deus agora, você tem a natureza de Deus agora dentro de você, você tem agora um propósito, você tem um propósito de refletir o caráter e a imagem de Jesus Cristo, você também agora tem a comunhão íntima com Deus e por fim você produz esses frutos, certo? Você produz os frutos do Espírito, fruto da natureza de Deus. O novo nascimento, ele é uma transformação radical operada por Deus. Amém? Você se lembra disso? Você já experimentou esse novo nascimento? Fica aí a reflexão para nós, certo? Hoje nós vamos abordar aqui sobre o batismo e a ceia, certo? Batismo e a ceia. Antes da gente aprofundar bem fundo, né, em cada um desses temas aqui, temos que ressaltar uma coisa. Na Bíblia nós vemos várias vezes, várias cerimônias, vários rituais ordenados por Deus. No Novo Testamento, no Velho Testamento. Deus, ele ordena ao seu povo para fazer essas cerimônias, rituais, né? E por que precisa dessa cerimônia, desses rituais? Né? Tem um comentário de um teólogo, né, da Bíblia, que ele fala assim: ao decorrer da vida, nós esquecemos de muitas coisas. Verdade, certo? Muita gente esquece do que até comeu no café da manhã, certo? Né? Ao decorrer da vida, esquecemos de muitas coisas. E algumas é melhor mesmo que nós esqueçamos, né? Mas há algumas coisas que, se esquecermos, estamos condenados a repetir o erro do passado. Ou seja, tem algumas verdades, e nós sabemos quais verdades são, né? Que nós precisamos sempre estar em mente, certo? Por isso que Deus institui esses rituais, essas cerimônias, para quê? Para que nós não nos esqueçamos do quê? De quem Ele é e o que Ele fez por nós, certo? Então, essas cerimônias, esses rituais, eles são feitos com esse destino, com esse propósito, que nós meditemos, que nós refletissemos, que nós pensemos, né, que venhamos trazer a nossa memória de novo, a nossa lembrança de novo, quem Deus é e o que Ele fez por nós. Qual é a importância de ter essas cerimônias, esses rituais em nosso dia a dia?
podemos ver isso na trajetória do povo de Israel com Deus, né? O povo de Israel era o povo escolhido, é o povo escolhido por Deus, e Deus ordenou várias cerimônias, vários rituais. Nós podemos ver que ao longo da história do povo de Israel, Deus se manifestou de maneira sobrenatural várias vezes, né? Abriu o Mar Vermelho, lançou aquelas pragas lá no Egito, trouxe o maná do céu, né? Depois que eles entraram na Terra Prometida, né? Deus mostrou vários sinais sobrenaturais. E o que nós podemos ver aqui? Quando Deus tinha uma tendência lá, nós podemos ver uma tendência. Quando Deus se manifestava de maneira sobrenatural com o povo de Israel, o povo ele obedecia, ele caminhava com Deus, ele buscava, adorava a Deus. Mas ao longo dos anos, ao longo dos meses que se passavam, né, onde Deus não exatamente fazia algo sobrenatural, algo assim, o que acontecia? O povo ia se esquecendo, ia se afastando de Deus, consequentemente, porque eles esqueciam de quem Deus é, o que Deus fez ali atrás. Nós podemos ver essa tendência quando mudava a geração, né? De uma geração para outra, né? Os filhos não experimentaram exatamente aquilo que os pais experimentaram com Deus. E o que aconteceram? Eles se afastavam de Deus. E aí o que acontecia? Eles começavam a pecar, idolatravam, começava a idolatria, a adorar outros deuses, né? E por isso que Deus ele instituiu essas cerimônias, esses rituais, para quê? Para que passe geração a geração nós possamos nos lembrar de quem Ele é e o que Ele fez por nós. Certo? Então, o que nós podemos também pegar aqui, aprender aqui? Essas cerimônias é apenas um sinal, é apenas um memorial, certo? Essas cerimônias em si, elas não têm a essência, certo? Elas apenas são um sinal, um lembrete para nós voltarmos ali à nossa memória, ao que Deus fez e ao quem Ele é. Amém? Então, nós não podemos simplesmente fazer a cerimônia e dizer, não, tá tudo ok, certo. Não. A cerimônia é apenas um sinal, certo? Um sinal do que acontece em nossos corações, um sinal do que Deus está fazendo em nossas vidas, um sinal do que Deus fez, um sinal de quem Ele é, certo? E dentro dessas cerimônias rituais, há duas cerimônias que Jesus nos ordena para nós, né? Que nós façamos, que nós observamos, que nós guardemos. Quais são essas duas? Como nós abordamos? O batismo e a Santa Ceia, certo? Esses são duas cerimônias que Jesus instituiu para nós. Devemos entender que essas cerimônias são uma ordenança, é uma ordem, um mandamento de Deus, certo? E Ele faz isso lembrando do significado, porque Ele quer que nós estejamos sempre agarrados em quem Ele é e o que Ele fez por nós, o que Ele está fazendo em nossas vidas. Lembrando, como eu falei, cerimônias são um sinal. Se não houver uma experiência, um relacionamento, uma vivência, né? Uma experiência real, esse símbolo, esse sinal também ele não vai ser verdadeiro, certo? Não é a cerimônia em si, ela não te salva. A cerimônia em si, esse sinal em si, esse símbolo em si, ele não é a transformação, ele é apenas o resultado, uma mostra, um simbolismo, né? Um memorial do que está acontecendo dentro do seu coração. Então, a cerimônia vale só quando isso realmente acontece no seu coração. E nós vamos abordando especificamente, né, sobre o batismo e sobre a ceia, e nós vamos pincelar mais fundo essa importância. Amém? Vamos lá? Vamos começar com o batismo. Onde você estiver, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, ele no português, na verdade, ele não é nenhuma tradução em si. Ele pegou essa palavra, ela se origina do grego e trouxe ela e adaptou ela para o português, né? E o significado bíblico, literal, da palavra batismo, né? Ela significa imergir, mergulhar, certo? Podemos ver que essa é uma verdade quando nós vemos os batismos que aconteceram na Bíblia. Lá em Atos 8:38, né? Quando Filipe estava, né?
o Espírito Santo, o anjo guiou o Filipe para estar lá com o eunuco, né, com o servo lá de uma rainha lá. Eles pegaram lá e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou quando saíram da água, e aí segue o versículo. Podemos ver que mostra aqui que ele saiu da água. Se ele saiu, quer dizer que ele entrou, certo? Né? E claro, tem várias outras ocorrências, né, de batismo na Bíblia, o batismo de Paulo e tudo mais, e todos eles nós podemos ver esse significado do batismo: imergir, mergulhar, você entrar completamente e sair completamente. Na Bíblia podemos ver também, tanto no Novo e no Velho Testamento, vários tipos de batismo, né? E eu gostaria de passar aqui, cada um deles tem o seu propósito e a sua época específica para que ele foi instituído, certo? Batismo de arrependimento é o primeiro. Esse foi o batismo de João Batista, antes de Jesus. Ele preparou o caminho para receber Jesus, receber o Salvador, né? E esse batismo foi aplicado na época de João, certo? Jesus cumpriu essa função do batismo do arrependimento, certo? Segundo, batismo de sofrimento. Esse batismo é o tipo da qual Jesus estava se referindo, né? Quando os discípulos pediram, né? Senhor, deixa-me assentar à sua direita e tudo mais. E Jesus pega e fala: vocês ainda não estão prontos, né? Para tomar o meu cálice, e serem batizados no mesmo batismo que eu. Esse batismo é o que Jesus está apontando aqui, é o batismo de sofrimento. Ao longo da história da igreja, nós podemos ver que várias pessoas se batizaram, né, ou foram destinadas a esse batismo de sofrimento. Mártires da fé, certo? Você sofrer pela sua fé em Cristo Jesus, sofrer pelo, né, sua fidelidade ao Senhor, né? E hoje isso acontece também. Lembrando que não é destinado a todos, certo? Né? Há pessoas específicas, né, que Deus destina, né, mas todos nós precisamos estar cientes desse batismo do sofrimento, né? Está lá em Marcos 10, 38, 39. Batismo do corpo de Cristo. Esse batismo é realizado pelo Espírito Santo quando nós nos convertemos, certo? Quando nós recebemos Jesus em nosso coração, e como nós abordamos semana passada, quando acontece um novo nascimento em nossos corações, em nosso espírito. Aí sim, nós somos batizados no corpo de Cristo, fazemos agora parte do corpo de Cristo, fazemos parte agora da natureza de Cristo, certo? E nós temos aqui, especificamente, gostaria de abordar, né, desse batismo aqui, ó, batismo nas águas. Creio eu que todos, né, é o mais, como fala, o popular, o principal, né, que todos conhecem, né, o batismo nas águas. Ele é realizado como testemunho. Lembrando, ele em si não é a essência, ele é como um testemunho, como um sinal da sua fé em Cristo. E ele é também a porta para que você se conecte com a igreja local. Isso está lá, como nós vimos lá em Mateus 28, 19. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a nação, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está falando sobre o batismo das águas, certo? Nas águas. Ele é destinado a todos os crentes, a todos. Deus, ele não colocou nenhuma exceção aqui, né? Todos nós precisamos passar pelas águas, certo? Há também o batismo no Espírito Santo. Esse batismo é realizado por Jesus com o propósito de nos revestir cada crente, cada cristão, cada filho de Deus com a testemunha, né? A testemunha, o Espírito Santo. Esse também é um batismo destinado para todos, destinado a todos os crentes. Amém? Esse daqui está lá em Atos 1:8, Atos 2, versículo 38 e 39, certo? E qual é o significado, o resultado, né, o efeito espiritual do batismo em nossas vidas? O batismo, como nós falamos, ele é um sinal externo, de fora, que visível, né? E perdão, vamos lá. Qual é o significado espiritual? Qual é o resultado, o efeito espiritual do batismo em nossas vidas? Lembrando que o batismo ele é um sinal externo,
Todos nós podemos ver um sinal visível de fora do que está acontecendo em nosso espírito. Podemos ver isso em Romanos 6, 1, 5, que o batismo é nós morrermos com Cristo, né, sermos sepultados e ressuscitar com Cristo. Né? Ele retrata a união do crente com Cristo, realizada através do Espírito Santo. Isso está lá em 1 Coríntios 12, 13. E o seu revestimento em Cristo, né? O Espírito Santo, né? Nos revestindo, que está escrito lá em Gálatas 3, 27. Né? Podemos ver que isso lá como eu mencionei, Romanos 6, 4, ele fala assim, ó, o ato da imersão, do batismo fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Né? Quando nós nos imergimos, né? Imersão, quando entramos na água, simboliza a nossa morte. Quando nós estamos submersos lá dentro da água, significa nosso sepultamento. E quando nós emergimos, levantamos, né, saímos das águas, simboliza a nossa ressurreição. Amém? Então aqui você entendeu sobre o batismo, algumas verdades sobre o batismo, que ela é para todos. Eu gostaria aqui também de fazer algumas perguntas e também trazer respostas sobre o batismo. Creio eu que muitos devem ter algumas perguntas e eu espero poder estar respondendo essas perguntas para vocês. O batismo, ele é opcional? Como nós vimos aqui, o batismo é uma ordenança, é uma ordem para todos aqueles que creem em Jesus, querem a vida eterna, certo? Aqueles que confessam, não, eu tenho minha fé em Cristo Jesus, o batismo nas águas, ele é uma ordenança. Todos precisamos disso. Por quê? Com o batismo nas águas, você está declarando para você mesmo, você está declarando para Jesus, né, para os céus e para o inferno que agora você tem a sua fé em Cristo Jesus, que o seu Senhor agora não é mais Satanás, não é o pecado, mas sim Jesus. E isso você está esterilizando, né? Colocando isso para fora, né? Para todos, trazendo como algo visível, né? Jesus institui isso, certo? Outra pergunta: qual é o formato? Qual é a forma do batismo? O batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se submergindo completamente, né, por inteiro dentro das águas, como nós trouxemos aqui o significado do batismo. O significado do batismo ele não traz como algo parcial, sabe? Ele traz algo realmente, totalmente se submergindo, mergulhando, né? Esse é o significado literal do batismo. Quais são os requisitos para o batismo? O batismo é somente para os crentes que confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador e para aqueles que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados, né? O arrependimento real e fé em Cristo Jesus são os requisitos. Então, se você crê em Jesus Cristo, você se arrependeu dos seus pecados e quer viver uma nova vida com Cristo Jesus, você declara isso para todos, você está então aí destinado ao batismo. Como nós vimos, qual é a razão do batismo? Jesus nos ordenou o batismo. Deixa eu pular aqui. Qual é, outra pergunta, vamos lá. Qual é a importância do batismo? Né? O batismo fala sobre o reino espiritual. Lembrando, o batismo em si, ele é exterior, sabe? É um sinal. Mas ele fala de uma coisa que acontece no nosso coração, né? O batismo, ele na verdade é apenas uma mensagem, é um sinal falando de que agora você nasceu de novo, você agora é de Cristo, você tem agora a natureza de Cristo, certo? Por isso que é importante o batismo, você mostrar isso para fora, certo? Outra pergunta: a quem é destinado o batismo? O batismo ele é destinado para aqueles que tiveram a experiência do novo nascimento. Quem não passou pelo novo nascimento, pela conversão, né? Onde nós abordamos semana passada também, onde a sua natureza é recriada, onde você recebe a vida eterna de Deus, onde você deposita sua fé totalmente em Cristo Jesus.
Se você não passar por isso, você não adianta, né, entrar na água, porque você vai entrar na água e sair molhado, né? Só vai acontecer isso, você vai só molhar suas roupas. Porque o batismo em si, ele não é a transformação, ele é apenas o sinal da transformação, que já aconteceu e está acontecendo no seu coração. Amém? Outra pergunta, qual é a idade para o batismo? Creio eu que isso aqui é algo que, né, é muito discutido ao longo daí da jornada da igreja e tudo mais, né? Biblicamente falando aqui, e pelo que nós também estamos abordando aqui pelo material da igreja aqui, podemos ver que a idade, né, não tem uma idade estipulada na Bíblia. Mas o batismo, como nós falamos, ele aqui é um sinal do que está acontecendo no nosso coração. O que está acontecendo no nosso coração? A conversão, certo? O novo nascimento. Para acontecer um novo nascimento, a pessoa precisa estar ciente do que é certo e errado. A pessoa precisa entender que as verdades que nós abordamos semana passada, que nós somos pecadores, certo? Por isso nossa natureza está corrompida, precisamos de Jesus e ela decide por vontade própria entregar sua vida para Cristo Jesus, confiar sua vida em Jesus, né? Então, a pessoa, a criança, vamos dizer assim, né? Tendo ciência de tudo isso e ela mesma por vontade própria se entregar para Jesus Cristo, ela está nessa idade, ela já é qualificada para o batismo. Amém? Outra pergunta. É necessário algum preparo para o batismo? Precisa sim, porque o batismo ele não é apenas você entrar dentro das águas, ele está simbolizando algo profundo que está acontecendo no seu espírito. Você precisa, como nós falamos, as condições, ter essa experiência do novo nascimento, mas também você precisa se preparar, porque é uma cerimônia, é um sinal, é uma testemunha, algo memorial, é um memorial que você vai fazer para todos, não só para você, você vai fazer para o céu, para a igreja e para o inferno também. Você precisa se preparar, certo? Preparando o quê? Entendendo as verdades, entendendo o que é o batismo, entendendo as verdades, né, do novo nascimento, entendendo as verdades sobre a conversão, certo? O arrependimento, o verdadeiro arrependimento, a verdadeira fé. Você entendendo essas verdades e se preparando espiritualmente, se consagrando desde já para esse momento onde você vai oficialmente, ou melhor, publicamente, né, se declarar para Deus, se entregar para Jesus e falar assim: Jesus, o Senhor é o meu Senhor, meu dono, meu único Salvador, certo? Então precisa haver um preparo sim de oração, de jejum e de um estudo, de relembrar, né, essas verdades, realçar essas verdades em seu coração. Certo? E até aqui nós abordamos sobre o batismo, né? E eu espero que você tenha entendido. Vamos abordar agora sobre a ceia do Senhor Jesus, certo? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24, fala assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim, certo? E o versículo continua em seguinte, né? Aqui nós precisamos entender que a ceia também é uma das cerimônias que Jesus estipulou para nós, para todos aqueles que confessam Jesus, todos aqueles que compartilham a mesma fé. Precisamos entender que é uma ordenança, não é opcional. Não é, quando eu acho que tá bom, ok, eu participo. Não é isso, é uma ordenança. Nós vamos abordar aqui. O que é a ceia? Qual é o principal, qual é o significado da ceia? A ceia, qual é o principal significado da ceia? A ceia é um memorial do sacrifício de Jesus lá na cruz. Como nós lemos aqui em 1 Coríntios, Jesus ele pega lá, parte o pão e fala assim, ó, esse daqui é o meu corpo. Lembre, façam isso em memória de mim, em memória do sacrifício dele lá. O pão representa o corpo de Cristo. Também aparece um outro elemento aqui, ele pega o vinho, né? O vinho, o cálice, ele representa o sangue de Jesus Cristo que foi derramado por nós, certo? Então nós pegamos o pão e o vinho, usamos eles como elementos para nos lembrar do sacrifício de Jesus.
Esse é a ceia. A ceia é a proclamação da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo lá na cruz. Continuando, né, o capítulo ali de Coríntios, fala assim: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor Jesus, do Senhor, até que ele venha. Proclamamos para o mundo, proclamamos para os demônios, proclamamos para nós mesmos, né, a morte de Jesus e aguardamos a sua volta, certo? O símbolo, mais um outro significado da ceia é o símbolo, mais um significado da ceia, que ela também é o símbolo da comunhão que nós temos com Cristo. Seguindo lá em 1 Coríntios 10:16, comunhão com a igreja também é o significado também da ceia, um dos sinais, comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, né? Reforça a união, a unidade entre os crentes, entre os cristãos, entre os irmãos, certo? A ceia também é um ato de obediência. Como nós falamos, a ceia não é algo opcional. Deus instituiu, Jesus nos ordenou que nós façamos isso em memória dele, certo? Ele não deixou como opcional, né? É uma ordenança de Jesus. E agora vamos abordar quem pode participar da ceia, né? Alguns requisitos importantes, né? Primeiro, uma pessoa que tenha verdadeiramente acontecido. Quais são os requisitos para participar da ceia? Quem pode participar da ceia, certo? Primeiro, quem teve o verdadeiro arrependimento. Quem teve, né? Quem teve aquela revelação do pecado, a pessoa, né, decidiu lançar fora, que teve a convicção e a conversão, certo? A pessoa que teve o verdadeiro arrependimento, a pessoa que tem uma fé genuína em Cristo Jesus, que já depositou, né, Senhor Jesus, o Senhor é o dono da minha vida, né, eu confio em Ti, e é uma pessoa que está em comunhão com o corpo de Cristo, em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos. Então não é qualquer pessoa, é alguém que teve o verdadeiro arrependimento, alguém que já depositou sua fé, confiança em Cristo Jesus, e terceiro, está em comunhão com a igreja, está em comunhão com os irmãos. Certo? Não é para os incrédulos, não é para pessoas que estão deliberadamente, né, escolhendo viver no pecado. A ceia é para quem realmente teve essa revelação, esse verdadeiro arrependimento, essa conversão e que realmente está vivendo em comunhão com o corpo de Cristo. Amém? E quais são, o porquê que Jesus nos traz de novo, né, a participar da ceia? Por que ele fala para a gente fazer isso? Lembrando que as cerimônias que Deus institui na Bíblia, os sinais, os rituais, eles são um sinal, um lembrete para nós nos lembrarmos. A ceia também. A ceia, ela funciona como um agente que nos humilhador, alguém que nos humilha. Por quê? Quando nós olhamos para a ceia, nós vamos lembrar do sacrifício de Jesus. Quando nós olhamos o sacrifício de Jesus, nós vemos o quão alto é o preço do nosso pecado. O que nós fizemos com Jesus. Nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa que colocou Jesus lá na cruz. Então nós vemos ali esse agente humilhador na ceia. Nós também vemos esse efeito de nos alegrar, alegrador. Por quê? Por causa do sacrifício de Jesus lá na cruz, nós agora temos salvação, nós temos agora esperança completa, nós temos a vitória de Cristo Jesus, certo? Né? A ceia também ela tem um efeito de nos santificar, certo? Ao lembrarmos do sacrifício de Jesus, ao lembrarmos do que ele fez e do que ele conquistou para nós também somos impulsionados, né? Somos impulsionados a viver uma vida de santidade, uma vida separada para Deus, uma vida segundo a vontade de Deus, com gratidão. Amém? Outro também efeito, benefício que a ceia tem é de nos restringir. Na verdade, esse daqui é um restringir no bom sentido, de que a ceia ela nos adverte contra o pecado, ela nos lembra, olha o que o pecado causou, olha o que o pecado fez, certo? E agora você motivado, impulsionado a viver uma vida em santidade, você se afasta do pecado. Você não vai viver pelo pecado. Você tem uma vida de obediência à palavra de Deus, certo? Outras
Outros pontos importantes sobre a ceia que precisamos ressaltar aqui. Em 1 Coríntios 11, 27, Paulo nos avisa, nos adverte, né, que nós não podemos participar de qualquer maneira da ceia, certo? Ele diz assim em 1 Coríntios 11, 27. Paulo nos adverte lá em 1 Coríntios 11, 27, que nós não podemos participar de qualquer maneira da ceia, certo? Ele diz assim, ó: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormiram, certo? Paulo nos aponta aqui que há consequências. A ceia, ela é um sinal, certo? É uma cerimônia que Jesus estipulou, mas ela tem efeitos reais, certo? Temos que tomar cuidado com isso. Nós não podemos participar de maneira indigna, certo? Você precisa se autoanalisar, ver se há em você algum caminho errado, ver se há alguma mancha do pecado ainda dentro da sua vida, certo? Nós não podemos participar de qualquer maneira. Tanto é que todos nós, né, quando nós vamos ali ter um momento de ceia, nós separamos antes. Ore, peça ao Senhor, veja se você ainda há algum caminho errado, né? Algum pecado em seu coração que ainda você não abriu mão ou você não se arrependeu, né? Você precisa voltar a esse lugar e se arrepender, se livrar do pecado, abandonar o pecado antes de participar da ceia, certo? E também outro ponto importante, nós não podemos negligenciar a ceia. Você não pode deixar de participar da ceia. Você não pode, hoje eu não estou muito bem, não vou participar. Não é assim que funciona. Jesus quer que você participe da ceia, quer que você se lembre, e isso de uma maneira prática, de uma maneira intencional, que você se lembre do sacrifício que ele teve por você, que ele fez por você lá na cruz. Ele não quer que você fique fora disso. Certo? Então, nós não podemos participar de qualquer maneira da ceia, mas também nós não podemos deixar de participar da ceia. O que isso nos leva é aquele ponto lá dos benefícios, né, que eu abordei sobre a ceia. Elas nos impulsionam a viver em santidade. Você vive em constante santidade, você vive em obediência ao Senhor e aí você está pronto para participar da ceia, né? Nós não podemos também pegar a ceia e transformar ela em uma religiosidade, certo? Em uma idolatria, né? Em uma cerimônia em si, que a gente idolatra a ceia em si. Lembre-se, a ceia é apenas um memorial. É para nós lembrarmos do sacrifício de Cristo lá na cruz. Mas lembre-se que o verdadeiro significado está dentro de nós. Não é você comer o pãozinho, você tomar o suco de uva, né? O vinho em si. Não. É o que realmente está acontecendo dentro do seu coração. Amém? Precisamos participar toda vez da ceia. Jesus pega e fala, né? Façam isso em memória de mim. Certo? Ele fala para nós fazermos isso para sempre lembrarmos dele. Lembre-se do motivo de que nós temos cerimônias, temos rituais, porque Deus quer que nós constantemente nos lembremos quem Ele é e o que Ele fez por nós. Amém? Espero que nessa aula você tenha entendido sobre o batismo, sobre a ceia. Creio eu que nós vamos estar, claro, abordando muito mais sobre isso, sendo mais específico, né? Teremos treinamentos, teremos encaminhamentos sobre o batismo, né? Na célula, nos núcleos, no culto, sobre a ceia também, à medida que nós vamos ministrando a ceia nos cultos, nós vamos estar realçando o significado dela, né? Eu oro e peço que você tenha essas revelações e que o Espírito Santo sopre vida sobre essas verdades. Lembre-se, não é só participar, não é só fazer, mas é realmente na verdade, é o reflexo do que acontece dentro do seu coração. É um sinal da transformação que já acontece dentro do seu coração. Amém? Não participe mais das ceias ou, né, do batismo só por batizar, né? Só porque é uma doutrina, é uma regra da igreja. Não, não, não. Lembre-se que é apenas um sinal do que realmente está acontecendo dentro do seu coração. Amém? Deus abençoe vocês e nós nos vemos na semana que vem.